Olá, tudo bem? Meu nome é Ismael, sou psicólogo do Inculcar. Nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade. Vão ser alguns áudios que nós vamos estar falando sobre isso, tá bom? O que é a ansiedade, o tratamento dela, os sintomas da ansiedade, os sinais da ansiedade. E mais à frente vamos falar um pouco mais especificamente sobre o sexo feminino. Então vamos lá. O que seria a ansiedade? Segundo Castilho, a ansiedade é um sentimento de medo vago e desagradável, caracterizado por um desconforto ou tensão derivado de uma antecipação de um perigo, de algo desconhecido ou estranho, né? Então, ou seja, um sentimento vago de medo e é desagradável, é um sentimento que você sente diante de um desconforto ou uma tensão derivada de uma antecipação de perigo. Ou seja, você sabe de algo que vai acontecer, não é? Aqui o artigo fala sobre perigo, mas eu vou ampliar um pouco, né? Não só a perigo, algo desconfortável, mas algo bom também, né? Que às vezes você está apreensivo porque você sabe que vai passar por aquilo ali, seja bom ou seja ruim, e você fica com aquela coisa, puxa, eu vou passar, quero que passe logo, quero que passe rápido, não quero que chegue, não quero que passe. Então você fica com aquele sentimento de querer que aconteça logo, ou querer que não aconteça logo, né? Então é um sentimento, né, que você sente diante de um desconforto ou de uma tensão, de algo que você vai passar, seja coisa boa ou seja ruim, né? Por vezes desagradável, né? E como eu falei, às vezes bom, mas por vezes também é um sentimento que se torna desagradável. Graziano, ele afirma que a ansiedade primária, né, é um fenômeno adaptativo necessário ao homem para o enfrentamento das situações cotidianas, a intensidade ou a duração. E o que seria essa intensidade primária? É uma ansiedade, o que seria essa ansiedade primária? É uma ansiedade que nós nascemos com ela. Então não tem como eu dizer eu não vou ter mais ansiedade ou vou ser curado da ansiedade, porque é algo que nasce com você. Nós chamamos que é algo inerente, ou seja, é algo que nasce com você e vai estar com você até a sua morte, até a hora que você subir aos céus. É algo que nasce com você. Então é um sentimento que nós precisamos ter, né? É um fenômeno adaptativo necessário para o atendimento, para o enfrentamento das situações cotidianas. A intensidade da oração varia para indivíduo varia de indivíduo para indivíduo. Então, a ansiedade ela nos ajuda a enfrentar algumas situações, seja do cotidiano, seja situações que vêm mais algo novo, algo que você não enfrentou ainda, né? Então ela serve para te ajudar a enfrentar alguma coisa. A sua função ela é adaptativa, né? É também marcante uma vez que se encontra ligada a mecanismos de sobrevivência, aparecendo, portanto, ligada a mecanismos de defesa territorial, de seleção de companheiro, mecanismo de ataque ou defesa. Aquela questão por exemplo, a gente está numa floresta, por exemplo, e a gente na nossa frente tem um leão e a gente sabe que aquele leão vai enfrentar a gente, então a gente vai ter aquela questão de, poxa, eu sei que o leão vai me atacar, então eu vou fugir, né? Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, muitos dos transtornos de ansiedade surgem durante a infância e se não forem tratados, tendem a persistir, sendo que a maioria ocorre em indivíduos do sexo feminino. Esse DSM é um manual que é usado pelos psiquiatras e pelos psicólogos para a gente saber um pouco mais de alguns transtornos mentais, né, que existe
e que foram catalogados neste manual. Serve como direcionamento para alguns tratamentos de alguns transtornos mentais, né? E esse DSM, ele, diante de várias pesquisas, de vários estudos, vários anos de estudos, ele nos mostra que a ansiedade ele é prevalente na criança, né? Acontece também com a criança. E esse DSM ele nos mostra que é super necessário quando essa ansiedade, e novamente falando, quando é uma ansiedade intensa, não é aquela ansiedade que nós sentimos todos os dias, né? Como foi falado, estou ansioso por algo que vai acontecer, quero que isso aconteça logo, então não quero que isso aconteça, então eu quero que isso aconteça rápido porque é algo ruim. Não é esse tipo de ansiedade, é uma ansiedade em que começa a trazer problemas para a vida da criança. Começa a fazer com que a criança tome atitudes e comportamentos diferentes, muitas vezes que não condizem com ele próprio, com aquilo que a sociedade preconiza, com aquilo que a sociedade coloca como, entre aspas, normais. Então, quando essa ansiedade na criança ela é muito intensa a ponto de prejudicar a sua vida escolar, a questão de socialização, quando traz problemas para a criança, ela tem que ser tratada, porque se essa criança não for tratada, se essa ansiedade não for tratada, né, enquanto a criança for pequena, quando ele estiver adulto, essa ansiedade vai continuar trazendo problemas, vai continuar trazendo dificuldades, principalmente na fase adulta. Então é necessário que quando essa ansiedade é exacerbada, ela que traz prejuízo, traz problemas às crianças, ela é diagnosticada, ela é vista, ela é percebida enquanto criança, é super necessário que seja tratado, para que não traga problemas futuros, né? Algo também muito interessante sobre a ansiedade, na população adulta em geral, esses transtornos de ansiedade, que como eu falei, é algo é, que que vai acima da linha daquilo que é preconizado como normal, daquilo que é preconizado que é uma ansiedade boa, né? Uma ansiedade tão intensa que vai além do normal, e acaba se tornando transtornos de ansiedade, né? Então, esses transtornos de ansiedade vêm crescendo exponencialmente, né? Entre os transtornos psiquiátricos, os transtornos de ansiedade estão entre os mais frequentes com prevalência. Uma coisa que eu não falei sobre o transtorno de ansiedade, ela não acontece somente em crianças, tá bom? Ela também pode acontecer em adultos e é mais frequente no sexo feminino. E é onde que eu falei que no início nós vamos tratar lá na frente de uma forma mais específica sobre a ansiedade no sexo feminino, tá? Então, o transtorno de ansiedade ele vem crescendo exponencialmente, é algo que você já vem crescendo de acordo com os acontecimentos na sociedade, no mundo, na população. Então ela vem crescendo. Então, junto com a depressão, é algo que já está sendo colocado como o mal do século. A depressão em primeiro lugar e depois vem os transtornos como a ansiedade, como a síndrome do pânico, que já está se tornando algo muito comum, com mais frequência dentro da sociedade. Entre os transtornos psiquiátricos e os transtornos de ansiedade, estão entre os mais frequentes, com prevalência de 12,5% ao longo da vida e 7,6% no ano. Os sintomas ansiosos são os mais comuns, podendo ser encontrados em qualquer pessoa em diferentes períodos de vida. Então foi aquilo que eu falei. O transtorno de ansiedade ele pode vir criança, jovem, adulto, já velho. Então não existe a diferença de idade. Ela pode vir em qualquer idade, né? Então é muito importante quando essa ansiedade ela é detectada,
né, ela é vista, ela é percebida principalmente pelas pessoas mais próximas da pessoa, né, para que haja um tratamento rápido em cima dessa ansiedade que acaba se tornando um transtorno. Tá bom? Então, recapitulando rapidinho, o que seria ansiedade? Ansiedade é um sentimento de medo vago e desagradável. Então, ela é caracterizada por desconforto ou tensão derivado de uma antecipação de perigo ou diante de uma antecipação de algo bom também, né? Não é só algo ruim, mas de algo bom também. É um fenômeno adaptativo, então é algo que o ser humano ele já nasce com esse sentimento de ansiedade e de acordo com o passar da vida que essa ansiedade ela vai se tornando algo muito forte, se levando a transtornos da ansiedade ou se tornando, continuando a ficar num patamar tranquilo, tá? Então é um processo, um fenômeno adaptativo e é necessário para o homem, para o ser humano. Então a gente nasce com ansiedade e nós precisamos dela. O terceiro ponto, tá? Segundo o DSM, esse já falou sobre transtornos de ansiedade, ela surge, né? Durante a infância, ela pode surgir durante a infância, como também não. Ela pode surgir durante a fase adulta ou somente durante a velhice. E ela é mais prevalente, ela também tem uma prevalência no sexo masculino, mas principalmente no sexo feminino, né? E de acordo com Vocapic, né, que é mais um estudioso da ansiedade ou do transtorno da ansiedade, na população adulta em geral, o transtorno de ansiedade vem crescendo exponencialmente. É algo que já vem se tornando algo mais comum diante da sociedade, tá bom? Então é isso. A primeira parte é essa, que é a ansiedade, e no próximo áudio nós vamos tratar sobre os sintomas, os sinais da ansiedade, tá bom? Um abraço e até mais.